E assim, a primeira questão que surge quando a gente está falando de viver de rendimento é como que eu vou fazer o meu capital gerar mais dinheiro para mim, né? Porque se a gente quer fazer e viver de rendimento, a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar para a gente. E o primeiro ponto para fazer o dinheiro trabalhar para a gente é escolher onde que a gente vai botar ele para trabalhar. Quais são as ações ou quais são os fundos imobiliários ou qual a carteira que eu vou ter? E para ter uma carteira condizente com a minha vida, eu tenho que entender quais são meus objetivos e com esses objetivos escolher os ativos. Depois de você escolher os ativos e montar esse teu time de ações, fundos imobiliários, classes de ativos diferentes, você reinveste. E esse reinveste é a força motriz que vai fazer esses dividendos, esses proventos crescerem ao longo do tempo. Tá? Um grande ponto de atenção é evitar grandes erros, porque isso pode atrapalhar, isso pode dificultar. E aí, no final do dia, vocês conseguem ter uma renda extra contemplada com dividendos e sim, é possível se aposentar com eles. E aí, só para vocês entenderem cada um dos tópicos, e aí eu passo a palavra para o professor Baroni, para colocar todos os pontos dele, quando a gente está falando de escolher uma carteira, eu estou falando de escolher bons fundos imobiliários, né? Que pagam com consistência, que tem um bom histórico, o professor Baroni pode falar mais sobre isso, escolher boas ações pagadoras de dividendos que vão trazer esse motorzinho para a carteira de vocês. Então, o primeiro passo é escolher uma boa carteira, né? Depois disso, dependendo do seu objetivo, da sua fase, você tem que reinvestir esses dividendos para acelerar ainda mais, né? Pode ser que você esteja numa fase já de usufruir, e aí reinvestir um pouco menos ou não, depende, tá? Mas é importante reinvestir sim, evitando os grandes erros, vocês conseguem chegar lá. O que o senhor acha sobre isso, professor? João, eu acho que tem vários pontos importantes que a gente tem que ponderar num slide como esse. O primeiro deles, entender essa dinâmica dos juros compostos, na matemática é uma coisa, na prática é outra. Eu acho que os investidores que olham uma planilha de projeções de rendimentos, entendendo que o juro composto funciona, ela tem uma experiência. A partir do momento que ela começa a materializar esses investimentos e recebendo esses dividendos mensalmente ou trimestralmente, enfim, depende do perfil da carteira do investidor, se está mais direcionado para fundos imobiliários, um pouquinho mais para ações, mas na média, rendimentos mensais vão potencializando o retorno do investidor e quando ele percebe que essa matemática pode ser colocada em prática, eu acho que abre-se um universo de possibilidades diante dos olhos dos investidores. O ponto mais importante é que você está ancorando aí nesse slide um conceito muito importante que é justamente a questão dos rendimentos e o reinvestimento, ou dividendos, né? Ações a gente fala mais dividendos, fundos imobiliários a gente fala mais rendimentos, até por uma questão de arcabouço regulatório de cada um deles, tudo, mas, enfim, no final das contas é algo muito parecido, que é uma geração de caixa, seja da empresa, seja do fundo imobiliário. Então, quando você consegue materializar isso, é uma experiência muito interessante. E são pequenos valores no começo, e isso deve ser usado ou interpretado da seguinte forma: quanto mais você reinveste, mais cotas ou mais ações você compra, maior será o próximo rendimento, o próximo dividendo. Isso vai gerando, como você falou, uma força motriz, uma bola de neve, um efeito cascata. Então você vai tendo uma série de desdobramentos desse acúmulo recorrente de rendimentos. E o outro ponto importante que você cita aí, que a gente tem que ter muita clareza, é a fase do investidor, né? No momento da grande maioria das pessoas que nos acompanham, normalmente estão na fase de acumulação. São aqueles que são compradores de cotas, compradores de ações de maneira recorrente e frequente e intensa. Num outro momento, no outro estágio da sua vida, que é uma pré-aposentadoria e aposentadoria, você está com uma carteira madura, pronta, que vai gerar os rendimentos complementares para você. É importante entender, João, que esse efeito ele é gradativo e vai ganhando tração à medida que você vai colocando a matemática em prática, tá? Então, olhar só para a matemática não quer dizer muita coisa e querer praticar sem entender a mecânica da matemática, só para eu concluir esse slide, ô João, matematicamente falando, você demora um pouco a ganhar essa tração. Então, não são 6, 7, 8 meses. São 6, 7, 8 anos para você começar a ver realmente uma tração maior dentro da sua carteira e como tudo no juro composto,
ele vai se inclinando, ele é exponencial, né? O juro simples é multiplicado pelo período e o juro composto é elevado pelo período. Então, ele vai ganhando tração à medida que a sua carteira vai ficando mais madura. Então, são pontos importantes de misturar matemática e prática aí. Mas pode seguir, João. Eu concordo, até gostei muito disso que o professor falou, porque é uma verdade, né? Quando a gente está começando, acaba que a pessoa não vê tanto ali os juros compostos agindo, crescendo, parece que não está funcionando. O pessoal usa muito exemplo da academia, né? Pô, se você vai lá um mês na academia não vê resultado, nos investimentos, querendo ou não, é uma coisa bastante semelhante. E até eu estava olhando isso, ó. Vou pegar aqui uma folha de papel. Mais prática que isso, professor, não tem. Uma folha de papel de 1 milímetro, só para vocês verem quão impressionantes são os juros compostos, pessoal. Tipo, eles são muito bonitos. Uma folha de papel em 1 milímetro, se você dobrar na metade, vocês já vão entender onde eu quero chegar. Ela vai ter 2 milímetros de espessura agora, né? Eu dobrei uma vez. Se eu dobrar de novo, ela vai ter 4 milímetros de espessura, né? Então, dobrei 2 vezes, 4 milímetros. Se eu dobrar 10 vezes, por conta dos juros compostos, eu estou falando de uma folha que ela vai ter 1024 milímetros, 1 metro de espessura. Se eu dobrar agora 20 vezes, 2 vezes mais do que 10, né? Só 2 vezes mais do que 10, eu vou ter 1 quilômetro de espessura se eu conseguisse dobrar essa folha 20 vezes. Se eu conseguisse dobrar ela 40 vezes, que não é muita coisa, né? Parece que não é muita coisa, eu teria uma espessura de 1,15 trilhão de metros, que é o tamanho do sistema solar. Então, acho que é isso. Quando está no início, a gente não vê tanto poder, eles não são tão bonitos. Mas quando dá 10, 15, 20 anos, e até o senhor pode falar, porque o senhor está mais tempo do que eu nisso, já deve ter visto essa bola de neve acontecer, aí sim a coisa começa a ficar mágica. Mas para vocês chegarem lá, é necessário ter disciplina. Porque, querendo ou não, começar qualquer um começa, né? E não é todo mundo que é rico. Então, vocês precisam ter consistência e disciplina e se manter no jogo, que é a consistência e o tempo que vai fazer vocês chegarem lá. Não sei se o senhor concorda, professor. Exatamente isso, João. E o exemplo ficou bastante didático. É exatamente isso mesmo. No começo, parece que não funciona, parece que não é bem assim. Aquilo que me disseram não funciona tanto, mas depois, com o tempo, você vai percebendo que realmente é uma potencialização muito significativa.